Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 2 do Colégio Naval de 1984. Um triângulo de 30 centímetros de altura é dividido por duas paralelas perpendiculares a essa altura, em três partes equivalentes. O maior dos segmentos em que ficou dividido essa altura por essas paralelas vale quanto? Então, vamos colocar no quadro o nosso triângulo e nosso triângulo eu vou chamar os vértices dele de x, y e z. Esse segmento vermelho aqui é a altura desse triângulo e esses dois segmentos em azul, essas duas retas em azul são as paralelas do enunciado do problema. E elas interceptam a altura, esse segmento vermelho, de uma forma perpendicular. Então nós temos dois segmentos paralelos, né, que são perpendiculares à altura em vermelho, que é, portanto, paralelo também, né, a esta base YZ aqui de baixo. Então, esses dois segmentos azuis com essa base aqui de baixo são paralelos, né, e são perpendiculares ao segmento vermelho, que é a altura desse triângulo. O problema nos diz que esses dois segmentos azuis, essas duas retas azuis, dividiram o triângulo em três partes equivalentes, ou seja, em partes que possuem a mesma área. Então, se essa área aqui de cima vale A, desse triângulo aqui de cima, né? Então, a área deste quadrilátero aqui, ó, que está no meio, vai valer A também. E a área deste quadrilátero aqui de baixo vai valer A. Isso significa dividir um triângulo em três partes equivalentes. A gente divide em três partes de mesma área. E vamos decompor essa altura também em três partes. Só vamos chamar essa parte aqui de cima de A, essa parte aqui do meio de B e essa parte aqui de baixo de C, de forma que A mais B mais C é a altura que é igual a 30 centímetros, como nos diz o problema. E nós precisamos descobrir quem dessas medidas A, B e C é a maior de todas e qual é essa medida. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar duas semelhanças de triângulo. A primeira delas, perceba que o triângulo grande, que é o triângulo XYZ, ele é semelhante ao triângulo XCD, a esse triângulo aqui de cima, né? E nós vamos usar uma semelhança de triângulo envolvendo medidas unidimensionais com medidas bidimensionais, ou seja, a gente vai trabalhar com a altura e com a área desses objetos. Então perceba que a altura do triângulo maior é A mais B mais C, que é 30 centímetros. Essa altura do triângulo maior, usando semelhança de triângulos, ela está para a altura do triângulo menor, que é A. Então 30 está para A, assim como a área do triângulo grande, do triângulo XYZ é 3A, está para a área desse triângulo menor aqui que vale A. Então 30 está para A, assim como 3A está para A. Mas aqui a gente precisa fazer uma correção. Por quê? Porque deste lado aqui estamos trabalhando com medidas unidimensionais e aqui com medidas bidimensionais. Então, como aqui a gente está trabalhando com centímetro ao quadrado e aqui com centímetro, para que realmente essa igualdade ela se verifique, a gente precisa elevar essa expressão aqui ao quadrado. E daí a gente faz uma semelhança de triângulos de forma correta. Então, isso pode até ficar como um exercício para você. E que o exercício é o seguinte, né? Se você tem dois triângulos que são semelhantes, você consegue comparar medidas como lado, altura de um desses triângulos com as áreas desses triângulos também, por meio dessa relação de semelhança que vocês estão vendo aqui. Então, feito isso, ó, perceba que a gente pode cancelar este A com este A, isso vai dar 3, ou seja, 30 dividido por A ao quadrado é igual a 3, a gente pode extrair a raiz quadrada dos dois lados, né? Então vai ficar 30 dividido por A igual a raiz de 3, ou seja, o A ele vai ser igual a 30 dividido por raiz de 3, e daí a gente pode racionalizar, né? Multiplicar por raiz de 3 dividido por raiz de 3, isso vai ficar 30 raiz de 3 sobre 3, que é igual a 10 raiz de 3. Logo, a medida do segmento A vale 10 raiz de 3, e a gente agora precisa descobrir quem que é o B e quem que é o C. Para descobrir o B, o que a gente vai fazer? Vamos usar uma semelhança de triângulos entre o triângulo XCD e o triângulo XED.
F, né? Esses dois triângulos, o triângulo pequeno aqui de cima, né? E esse outro triângulo um pouco maior, que é o triângulo XEF. Então, de novo, vamos comparar alturas com áreas. Então, a altura do triângulo XEF é A mais B. Então, vou colocar aqui A mais B. Essa altura está para a altura do triângulo XCD, que é A. Então, A mais B está para A. Assim como a área do triângulo XEF, que é 2A. E essa área está para a área do triângulo XCD, que vale A. Isso aqui é igual a 2, né? Só que se lembra que a gente tem que, para corrigir essa igualdade, a gente tem que elevar essa expressão aqui ao quadrado. Ou seja, A mais B sobre A ao quadrado é igual a 2, né? Porque a gente pode cancelar este A com este A aqui. Então, extraindo a raiz quadrada, né, a gente vai obter que A mais B sobre A é igual a raiz quadrada de 2. Ou seja, A mais B é igual a raiz quadrada de 2 vezes A. E, portanto, B é igual a raiz quadrada de 2 vezes A menos A. E quem que é o A? O A é 10 raiz de 3. Então, vamos colocar ali. Como A é 10 raiz de 3, então quanto que vale raiz de 2 vezes A, que é 10 raiz de 3? Vai ficar 10 raiz de 6, porque raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Então B é 10 raiz de 6 menos o A, que é 10 raiz de 3. Descobrimos então quem que é o B. Agora, para descobrir o C é mais tranquilo, né? Porque olha só, o C é a altura toda menos A mais B, né? Ó, a altura toda é o segmento vermelho. Se a gente diminuir o segmento vermelho, que é 30, fazer 30 menos A mais B, né? Fazer 30 menos A mais B, isso vai nos dar o C, né? Porque C mais A mais B é igual a 30. Então, quanto que vale o A mais B? Ó? Olha, perceba que o A é 10 raiz de 3 e que o B é essa expressão aqui, ó. Quando a gente somar o A mais B, vai cancelar o 10 raiz de 3 com menos 10 raiz de 3. Vai sobrar só o 10 raiz de 6. Então, o C é 30 menos 10 raiz de 6. Então, agora, nós já sabemos quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, o A, ele vale 10 raiz de 3. O B, ele vale 10 raiz de 6 menos 10 raiz de 3. E o C vale 30 menos 10 raiz de 6. E agora a pergunta que a gente deve fazer é, né? Qual desses segmentos aí é o maior? Então, vamos primeiro comparar o A com o B. Então, o A está aqui, que é o 10 raiz de 3. Será que ele é maior ou menor do que o B? Será que o 10 raiz de 3 é maior do que o 10 raiz de 6 menos 10 raiz de 3? Bom, a gente vai desenvolver essa desigualdade aqui e a gente vai chegar num resultado aqui no final. Se o resultado que a gente chegar aqui no final bater com a desigualdade, né? Se a desigualdade aqui do final ela se verificar, então a desigualdade lá de cima ela vai se verificar também. Então vamos supor que essa desigualdade aqui ela se verifica, se ela não se verificar lá no final a gente simplesmente troca. Então, dessa desigualdade aqui, a gente pode jogar o menos 10 raiz de 3 para o lado esquerdo. Vamos ficar com 20 raiz de 3 maior do que 10 raiz de 6. E daqui, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir por 10 essa expressão, né? Essa desigualdade a gente pode dividir por 10. Então vai ficar 2 raiz de 3 maior do que raiz de 6. E nós podemos elevar essa expressão ao quadrado. Vai ficar 4 vezes 3 maior do que 6. E o 12 é maior do que 6. Então, como essa desigualdade aqui ela está correta, essa desigualdade aqui de cima ela também está correta, né? Porque basta a gente partir dessa informação e ir subindo, né? Fazendo as contas a partir dessa informação subindo até chegar aqui em cima. Então, daqui, o que a gente conclui? Que o A é maior do que o B. E como o A é maior do que o B, então vamos comparar agora o A com o C, né? Se o A for maior do que o C, então o A vai ser o maior de todos. Então, vamos comparar de novo. Vamos colocar aqui 10 raiz de 3. Vamos imaginar que ele seja maior, né? E se ele não for, a gente só inverte a desigualdade no final. Será que 10 raiz de 3 é maior do que 30 menos 10 raiz de 6? Né? Então, só deixa eu tirar a minha imagem daqui.
Então, olha só. Vamos dividir essa expressão aqui por 10. Daí vai ficar raiz de 3 maior do que 3 menos raiz de 6. A gente pode colocar o menos raiz de 6 para o lado esquerdo da igualdade, vai ficar raiz de 3 mais raiz de 6 maior do que 3. E vamos elevar ao quadrado essa expressão, vai ficar 3 mais 6 mais 2 raiz de 6 mais 2 raiz de 18, melhor dizendo, né? Porque a gente vai ficar com 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 6, 3 vezes 6 dá 18. Será que isso aqui é maior do que 9? Né? Isso é maior do que 9, né? Porque este número aqui pode ser cancelado com esse, ó. Vai sobrar só 2 raiz de 18 maior do que 0. Então, de fato, o A é maior do que o C. Então, qual que é o maior de todos? Né? Se o A é maior do que o B e se o A é maior do que o C, então o A é o maior de todos. O A vale 10 raiz de 3. Então, qual que vai ser a nossa resposta? Né? Então, vamos olhar para lá. Só deixa eu pegar aqui e colocar para vocês. Temos que a nossa resposta é 10 raiz de 3 e, portanto, é a letra C. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais!